Você trabalhou então lá, você tava numa área que você não curtia tanto, e aí o que te motivou a falar assim, beleza, eu vou tentar achar um outro lugar que eu ganhe mais, ou que trabalhe com uma coisa mais focada com o que eu quero? Qual que foi o ponto? Sendo bem honesto, foi exatamente os dois que você citou. Eu queria um salário maior e eu queria trabalhar com a área de qualidade. E aí foi uma leve dor, foi, gente, porque eu tava numa empresa que eu gostava, as pessoas eram legais, meu time era bom, mas eu não tava ganhando o que eu poderia ganhar e eu não estava me desenvolvendo na área que eu escolhi me desenvolver. E muito sobre a nossa carreira é sobre escolher o que a gente quer fazer, não só aceitar o que acontece com a gente. Isso é verdade. Então, assim, eu não tive como não olhar para o mercado por conta desses dois motivos e por conta de eu poderia me desenvolver muito mais fora. Então, acionei aqui nosso querido aqui. Falei, cara, eu agora acho que eu vou ter que olhar para o mercado, porque não tá dando financeiramente para mim, e eu acho que tá na hora de eu mudar. Então, eu fiquei um ano nessa empresa, e isso ainda estava cursando ciência da computação, continuei cursando enquanto eu estava nessa empresa. E em um ano, final desse primeiro ano que eu trabalhei nessa empresa, que eu tive essa conversa novamente com o Henrique. Então, a gente mudou meu LinkedIn, a gente fez algumas alterações estratégicas. Eu tinha experiência, eu já tinha conhecimento, entendia da área, tinha Muito. feito vários projetos, então não estava longe. Era uma questão de posicionamento e marcar entrevista, fazer, não teve jeito. E aí a gente fez nossas alterações e incríveis, se eu não me engano, foram 2 semanas, 15 dias. Apareceu a vaga, gente. E foi, assim, coisa muito rápida. Em questão de mais umas 2 semanas, eu já estava finalizando o processo. E aí eu pulei para a parte full de teste, que é a que eu tô hoje. E eu queria até te falar uma coisa. Porque assim, Gabe, muita gente vem no comentário e fala assim, pô, eu tô há 5 anos na área, eu não ganho isso que você tá falando, ou eu não consegui chegar nesse nível. A pergunta é, né, porque eu falo assim, sempre o pessoal acompanhar a Lume, que eu tô aqui, que eu consigo tirar dúvidas, eu quero que vocês aceitem as minhas respostas, porque às vezes elas podem parecer absurdas, só que elas são verdade, porque eu entendo do mercado, eu entendo o que tá acontecendo. E aí eu quero que você fale um negócio, Gabe. Qual que era a sua esperança de conseguir um trabalho novo como QA no seu emprego antigo antes de falar comigo, versus depois que você realmente decidiu e o quão fácil foi nesse quesito, pra, tipo, mudar de vaga? Qual que era a sua visão? Cara, a minha esperança a gente sempre tem, né? A gente não pode perder aquele. O brasileiro é um Então eu bicho tinha esperançoso, né? Tem esperança. esperançoso, né, gente? A gente tinha esperança, a gente tinha. Eu acreditava no meu potencial técnico, eu sabia que eu conseguiria partir para uma vaga de qualidade, mas, de novo, a incerteza bate. E bate pesado quando você está querendo mudar novamente o seu papel, porque, querendo ou não, eu tinha caído em produto. Eu tinha o background de teste de qualidade, mas eu tinha caído em produto e estava me dando bem, então eu ia mudar de novo. E aí bate aquele frio na barriga, bate aquela incerteza, esperança a gente tem, mas foi reconfortante exatamente o que o Henrique falou agora nessa primeira frase. Eu acredito que quase ninguém faz isso diariamente ou mensalmente. E eu não paro para olhar para o mercado, para entender o mercado, para pensar, pô, eu tô ganhando o que o mercado paga. Pô, tá legal, meu salário tá legal, o que eu tô fazendo para me desenvolver. Então, realmente, o Henrique, eu sou testemunha disso, ele faz isso. Então, ele tá sempre olhando diariamente para o mercado, entendendo o que está acontecendo. Então, falar com o Henrique me ajudou muito a entender, tipo assim, não, realmente, eu tenho chance, eu consigo ver o mercado e eu não vou perder, eu preciso fazer essas operações e meter a cara. Vai dar certo. É isso. Foi isso que passou pela minha cabeça. E tipo. E assim, quando as pessoas confiam, acontece. Tipo, é muito engraçado isso. Principalmente pessoas que já têm experiência, que era o seu caso, né? Na área de tecnologia e até mesmo de QA. As pessoas falam assim, não consigo achar a vaga, não sei o quê. Aí eu vou olhar o LinkedIn da pessoa, não tem nada, ela não tá se posicionando, ela não posta. E aí eu falo, poxa, eu entendo você se sentir assim. É assustador mesmo, mas se você não for atrás, o que você pode fazer pra melhorar isso? Então eu sempre tento trazer essa visão, né, mais clara, e eu sempre falo pro Gabe, porque assim, sinceramente, gente, o Gabe, o tempo que ele estudou, e ele aprende muito rápido, e eu falo, até hoje,
se eu precisar, tipo, eu acho que você caberia mesmo no nível, mesmo tanto de experiência que você tem em questão de anos, o nível que você tá, na minha opinião, é de pleno pra sênior. Porque eu sei o quanto que você consegue trazer pra uma empresa. Uhum. E aí eu olho pra ele e falo assim, cara, saiba que dá sempre pra ganhar mais. Porque ser um bom QA te traz bons resultados sempre. Então, é uma coisa que eu sempre trago pra eles. E falando aí sobre o mercado, né? Por que que eu acabo sabendo tanto do mercado? Óbvio, eu tenho os meus alunos, os mentorados, que a gente conversa muito pra entender o que tá acontecendo, pra eu ver como que eles estão indo, como que eles conseguem emprego mais rápido, entrevista mais rápida. E não só isso, né? Você pode até falar se eu tô mentindo ou não, mas eu comentei com você, você perguntou assim, ué, você tá fazendo entrevista ainda? E pra quem não sabe, eu acabei de mudar de emprego. Aí eu falei, estou. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, eu quero saber como que o mercado tá, eu quero saber o que que pedem, eu quero falar o que eu tô fazendo entrevista ainda. Ah, Manny, mas você tem o trabalho, você tem a Lumistec, você tem seus mentorados, você tem que comer de vez em quando. Como que você faz entrevista no meio tempo? Eu faço porque eu sei que é isso que vai trazer a diferença pros meus mentorados e pras pessoas da comunidade, gente. Então, se eu tô falando, não é porque eu tô falando à toa. Eu tô falando porque é assim. Óbvio, vai calhar de cair numa empresa que paga mal. Você pode calhar de cair numa empresa que o trampo não é legal. Você pode calhar de cair numa empresa que você vai ser um QA e você acaba trabalhando com outra coisa, né? Então, pode acontecer. Sempre tem os pontos bons e pontos ruins. A questão é, se você olhar pro caminho certo e às vezes talvez seja uma fresta aí de luz, se você olhar para essa fresta, você sabe o caminho certinho.